Nutri, você consegue ter clareza entre a relação da microbiota intestinal, a obesidade e a inflamação? Vem aqui que eu vou te contar nesse vídeo qual é o link essencial que a gente precisa entender por trás de toda essa fisiologia, por trás de toda essa bioquímica, para que a gente tenha mais segurança na nossa prescrição nutricional. Sim, entender os mecanismos de ação em que essas moléculas que estão envolvidas com a microbiota, com a inflamação e com a obesidade, nos leva a ter mais segurança na nossa prescrição nutricional. A gente bem sabe que a obesidade é sim uma doença crônica não transmissível, ela é caracterizada como uma pandemia. Esse termo pandemia veio sendo mais conhecido depois da pandemia do Covid-19, mas antes disso já era decretado pela Organização Mundial da Saúde, pela OMS, que a obesidade é uma pandemia, ou seja, ela está presente, é uma doença presente, prevalente, em todo o mundo, em todos os países, não só no Brasil, e no Brasil chegamos a praticamente 60% da população brasileira com sobrepeso. E a partir do momento que a gente tem uma grande demanda em atender todo esse público, é fundamental que nós estejamos preparados e preparadas para atender esse público, para que a gente possa realmente levar mais saúde para as pessoas. E entender esse contexto entre intestino, relacionado aí com a microbiota, com a inflamação e a obesidade, vai nos dar clareza para a gente falar sobre esse assunto. Na obesidade, há o aumento do tecido adiposo branco, tecido de gordura. Com esse aumento do tecido de gordura, esse aumento do tecido adiposo branco, vai gerar uma cascata de sinalização para que a inflamação vá sendo elevada, vá sendo aumentada. Vai aumentando a produção de citocinas inflamatórias e o intestino está diretamente relacionado com essa resposta inflamatória da obesidade e acaba alimentando esse ciclo, acaba alimentando esse ciclo vicioso entre excesso de tecido adiposo, sinalização da inflamação, alteração da microbiota, a alimentação desregulada, desbalanço no consumo, consumo e gasto energético e esse ciclo vai sendo cada vez mais alimentado e fica mais complicado de tirar essa pessoa daquele ciclo. Na verdade, nós estamos aqui para simplificar esse processo e tirar essa pessoa desse ciclo. Agora, ela sair sozinha é que é um pouco mais delicado, então por isso que é muito importante o nosso trabalho enquanto nutricionistas, é por isso que é muito importante a gente estar falando sobre esse assunto e entendendo cada vez mais esses processos. Na obesidade, com o aumento do tecido adiposo, aumento da circulação sanguínea de células de citocinas inflamatórias, como TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 1 beta e outros. Essas citocinas inflamatórias, que não são apenas essas, tem muito mais, elas retroalimentam positivamente para que haja mais acúmulo de tecido adiposo branco e aumentando a quantidade, o percentual de gordura, mais essa pessoa vai ter a tendência de chegar na disbiose. A disbiose é um processo de desregulação da microbiota intestinal. É meio que aquela história, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem vem primeiro é a obesidade, é a disbiose, é a inflamação. Elas vêm em conjunto.
Não tem uma ordem específica de que acontece primeiro uma coisa para depois acontecer outra, para depois acontecer outra. Não, é uma cascata. Uma coisa vai se ligando à outra. Então, todas elas estão envolvidas e acontecendo simultaneamente. Em relação a essa disbiose, ocorre que há alteração na microbiota intestinal, que antigamente era chamada, né, de flora intestinal, mas o termo técnico que a gente aborda aqui, eu falo aqui com vocês, é a microbiota intestinal. E quando essa microbiota intestinal está desregulada, está desequilibrada, é instaurada a disbiose. Esse processo de disbiose faz com que as células intestinais elas estejam rearranjadas de formas mais espaçadas. Ao invés de elas estarem bem coladinhas, bem juntinhas, elas vão começar a se dar uma espaçada. Esse espaçamento que vai acontecendo é por perda de algumas células, que são células de ligação entre um enterócito e outro, entre uma célula do intestino e outra. Quando há esse aumento desse espaçamento entre as células, é isso que a gente chama de aumento da permeabilidade intestinal. Isso não vem com uma consequência boa, porque se eu tenho as células bem juntinhas, elas estão protegendo o meu intestino de agentes externos, enfim, que venham a chegar no trato gastrointestinal. E quando elas estão mais espaçadas, acaba tendo um canal, acaba tendo um espaço para que alguns xenobióticos, agrotóxicos, essas substâncias que não são nutrientes, elas acabem passando ali fragmentos, pedacinhos, digamos assim, desses xenobióticos, acabam passando por esses espaços. E isso daí vai aumentando mais ainda o ciclo. Além disso, nós temos que no processo da desbiose há um aumento da quantidade de bactérias gram-negativas. Essas bactérias gram-negativas, elas possuem na sua camada, na sua superfície, um composto chamado lipopolissacarídeos, o tal do LPS. E quanto mais LPS, quanto mais bactérias gram-negativas, mais LPS vai sendo ali liberado, porque essas bactérias gram-negativas, elas possuem essa substância na sua estrutura. E esse LPS, ele é um dos agentes também causadores de desencadear essa resposta inflamatória. Eu separei aqui um artigo para a gente conseguir enxergar tudo isso aqui que eu estou falando de uma forma mais didática, de uma forma mais simples. Deixa eu colocar aqui para vocês na tela esse artigo aqui. Deixa eu voltar aqui para o título dele, para que a gente possa dar os créditos devido, né? Esse artigo foi publicado por esses autores, né? Scarano, não sei se é exatamente assim a pronúncia, mas Scarano e colaboradores, e tem como título suplementação potencial da suplementação nutracêutica na modulação do tecido adiposo marrom e branco com a associação a desordens da obesidade. E aí vem o papel da sinalização da inflamação. Nesse artigo aqui tem uma abordagem bem completa aí sobre a suplementação, sobre alguns nutracêuticos, mas ele traz uma figura que é a que vocês já viram aqui no começo do vídeo, aqui há pouco tempo, né, que eu mostrei, para a gente conseguir enxergar isso. E também uma informação importante, que esse artigo foi publicado em 2021, numa revista muito boa. Então, vamos aqui, deixa eu passar o texto para que a gente consiga chegar aqui na figura que eu quero mostrar a vocês para ajudar a ilustrar tudo isso que eu estou falando. Eu vou pegar aqui uma caneta. Então, nós temos aqui nessa figura, representada aqui por essa caixinha amarela, a HFD, que é a dieta rica em gordura. Então, quanto mais alimentos gordurosos, mais vai ter essa cascata de sinalização. Vai aumentar. Deixa eu ver se eu pego a caneta aqui, pronto.
vai aumentar lipopolissacarídeos, porque vem do que essa resposta do aumento de LPS? Vem da alteração da microbiota intestinal. Nós temos aqui, ó, a alteração na microbiota intestinal que veio induzida pela dieta rica em gordura. Então, se eu tenho essa disfunção intestinal, se eu tenho essa desbiose, eu vou aumentar, vai acarretar um aumento da quantidade de bactérias gram-negativas e essas bactérias gram-negativas elas acabam liberando mais LPS. Quanto mais lipopolissacarídeos, mais esses LPS vão conseguir passar essa barreira, vão conseguir entrar por esse canal, porque estamos em um estágio de aumento da permeabilidade intestinal, porque nós temos essas células aqui, que são as TAG Johnson, são células de adesão, que elas vão acabar se perdendo um pouco dessa adesão, elas vão acabar se afastando um pouco. Então, esses canais, na verdade, que vão se abrindo, significa a tal da permeabilidade intestinal. Por isso, esse LPS conseguindo ultrapassar essa barreira intestinal por meio desse aumento da permeabilidade intestinal, esse LPS acaba caindo na corrente sanguínea e por ele cair na corrente sanguínea, vai gerar essa resposta de aumento da endotoxemia metabólica. São o famoso aumento da translocação bacteriana, aumento da permeabilidade intestinal, deixando passar, além de LPS, outros xenobióticos. E essa resposta inflamatória, ela vem de onde? Vai vir esse tecido adiposo branco, e aqui nessa figura os autores pegaram um tecido adiposo branco, né, aqui representado amarelinho, e aumentaram ele, que é essa outra imagem aqui. Então, esse LPS, nessa bolinha que está em verde, que eu vou aqui representada na figura, vai se ligar a receptores do tipo TOL, TOL4, Toll-like receptor 4, e essa sinalização vai desencadear uma ativação do NF-κB, esse fator de transcrição que é o NF-κB. O NF-κB, ele quando está ativado, é como se ele tivesse recebido assim, um sinal para ele acordar. Quando ele acorda, nesse aspecto aqui de aumento da permeabilidade intestinal por sinalização do LPS, ele vai lá para dentro do núcleo da célula, vai mexer lá no DNA e vai fazer com que esse DNA produza mais citocinas inflamatórias e com isso vai instaurando o perfil inflamatório do sobrepeso e da obesidade. Uma vez que aumenta essa quantidade de citocinas inflamatórias, como eu comentei no início do vídeo, né? Pode ser interleucina 6, TNF-alfa, TGF-beta, interleucina 1 beta, todas essas citocinas, elas têm seus próprios receptores e isso vai fazendo com que haja mais produção dessas citocinas inflamatórias. Se eu aumento a inflamação, eu também acabo gerando alteração até mesmo no eixo da fome e saciedade, passa a ficar realmente tudo inflamado e vai desregulando até mesmo esse eixo da percepção que esse indivíduo pode ter da fome e saciedade. E, por sua vez, alterando esse sentido da fome e da saciedade, ou seja, vai aumentar a sinalização para que coma mais, metabolizar menos, tá? E também acaba interferindo na percepção da saciedade, por isso que a pessoa acaba comendo mais sem nem perceber. E depois que ela percebe, vem aquele sentimento de culpa, mas meio que já foi tarde, já passou, porque a sinalização dela da percepção da saciedade está alterada
não é porque ela queira, é porque tem alteração na sinalização dos neurotransmissores que levam a informação de saciedade. Se eu tenho essa linha, se eu tenho essa conexão falhada, eu não consigo gerar essa informação como deveria ser. É como se fosse um Wi-Fi que está o tempo todo caindo, está o tempo todo falhando. Se eu não consigo chegar na minha informação final, se eu não consigo passar a mensagem devida para a pessoa que eu quero no WhatsApp, essa pessoa não vai conseguir receber o que eu preciso dela. Então, ela não vai executar, não vai fazer, não vai saber o que eu estou precisando. É da mesma forma que acontece no cérebro, na sinalização. Esses neurotransmissores, essa cascata, esse eixo de sinalização do eixo fome e saciedade vai acabar se perdendo nesse caminho. É como se fosse um telefone sem fio, mas ao invés das mensagens ser passadas bem certinha de uma pessoa, digamos assim, de uma pessoa para outra, ou seja, de uma molécula para outra, essa informação vai sendo perdida, vai sendo alterada e quando chega no hipotálamo, que é o eixo que é quem controla o eixo da fome e saciedade, essa informação vai estar toda embaralhada e faz com que a pessoa acabe comendo mais. E quando a pessoa acaba comendo mais, geralmente ela tem uma necessidade de consumir alimentos mais calóricos, que tenha mais gordura, que tenha mais açúcar, e aí mais uma vez há o aumento desses alimentos com alto teor de gordura, com alto índice glicêmico, alta carga glicêmica, alta quantidade de gorduras saturadas, alta quantidade de gordura trans. Então, quanto mais esses alimentos chegam no intestino, mais eu provoco essa alteração na microbiota intestinal que eu expliquei aqui para vocês, mais eu vou desregular a microbiota intestinal, aumentando o percentual ali de bactérias gram-negativas que vão liberar mais LPS e mais ainda esse LPS vai passar por esses enterócitos devido a esse aumento da permeabilidade, cair na corrente sanguínea, se ligar a receptores de tipo tal e mais uma vez essa cascata vai acontecendo. E junto dessa cascata fisiológica que eu estou falando, eu já pincelei aqui com vocês que a parte de cognição, o sistema nervoso cognitivo de pensamento vai também aumentando as crenças de limitantes de que não consegue controlar a alimentação, de que não tem muita ansiedade e acaba descontando na comida, vai gerar aquelas crenças limitantes de que não é capaz de resistir a um doce. E essas crenças limitantes, elas estão intrinsecamente associadas com a fisiologia. Não é simplesmente porque essa pessoa não queira, não é simplesmente porque ela não tenha força de vontade de fazer uma dieta ou de seguir um plano alimentar. É porque a fisiologia dela está alterada. Quando a fisiologia dela está alterada, a gente precisa tanto trabalhar a nutrição quanto trabalhar com a questão de desenvolver essa mentalidade, de levar calma e paciência para esse processo de emagrecimento, porque não é uma tarefa simples, longe de ser simples, ela é uma tarefa desafiadora e é por isso que a gente está aqui para poder facilitar esses processos. E veja que são muitas coisas que estão associadas com sobrepeso e obesidade. Esse aqui é só um exemplo que eu estou mostrando para vocês e eu trouxe um artigo para poder ilustrar, para poder facilitar o entendimento. São muitas características, são muitas alterações que acontecem na fisiologia da pessoa, assim como também vai vir julgamentos das pessoas, essa pessoa vai ter dores emocionais, vai ter dores físicas, que eu já comentei aqui com vocês um pouco sobre isso em outro vídeo, e essas dores acabam ferindo a alma, né? E quando fere a alma, vem o quê? Aquela relação também com algumas doenças como depressão, ansiedade, síndrome do pânico e aquele sentimento de frustração de não conseguir emagrecer, vai tirando toda a motivação, é como se fosse assim que suga as energias daquela pessoa. Por isso que é muito importante que nós saibamos tratar essas pessoas com acolhimento, com protocolos bem organizados, para que a gente consiga trazer as melhores ferramentas de tratar
o comportamento alimentar, as melhores formas de abordagem, as melhores perguntas que a gente pode fazer para que essa pessoa tome para si também a autorresponsabilidade de entrar, de seguir de participar, é essa palavra, de participar do tratamento dela, ela como protagonista, como ator principal da vida dela. Então, Nutri, fica com essa informação, mas não guarda para si, vai aplicando, aprende com isso aqui e a gente vai construindo uma nutrição muito mais forte, uma nutrição que leva a informação de verdade e cada vez mais a gente vai ganhando no nosso espaço, que é nosso espaço, e levar mais informações de qualidade e saber conduzir o tratamento do sobrepeso e da obesidade. Então, Nutri, se você gostou desse vídeo, se você curtiu, manda para algum nutricionista que é amigo seu, que você saiba que essa pessoa vai se beneficiar com essas informações. Se inscreva aqui no canal, dá o seu curtir também se você gostou de verdade e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!